ES Brasil entrevista Cíntia Dutra, empreendedora, sócia de empresa de táxi aéreo e proprietária da Casa Direta. E agora criadora do curso Empreenda Sem Frescura. Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente no estúdio da ES Brasil para esse bate-papo, para contar um pouco da sua trajetória bem-sucedida. E é também uma trajetória muito versátil, né? Você já fez muitas coisas e agora a gente pode dizer que você é uma empreendedora sem frescura. Totalmente. Eu sempre fui empreendedora sem frescura. Primeiro, agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui com você e poder falar para as pessoas um pouco da minha trajetória, da minha história. Fico muito feliz de saber que eu sou reconhecida primeiro como uma empreendedora e ainda mais sem frescura, né? Que acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa colocar realmente o empreendedorismo de uma forma mais coloquial, onde as pessoas possam entender e praticar, né? Então, acho que o mais importante é isso. É você ensinar algo que a pessoa vai poder pôr em prática, e não que vai ficar ali como ideia, porque ideia não vale nada, né? Ideia vale 10 centavos da bacia. Então, por isso que eu resolvi criar essa metodologia. E a ideia do curso Empreenda Sem Frescura, porque o empreendedor, ele é fresco? Tem que tipo de frescura? O que acontece? Nós somos de um país onde nós não somos ensinados a empreender, né? Antigamente, quem tinha empresas, comércios, era tratado como cara que não prestava, que estava ali para tirar o seu dinheiro. Tanto que quando o vendedor vinha te atender, a pessoa já falava de cara, não, pode, obrigado, eu mesmo quero ser atendido, eu não estou precisando de nada, né? Tinha uma certa rejeição ao atendimento, né? Então, o que acontece? Quando, infelizmente, por falta dessa educação financeira e essa provocação do mercado para que as pessoas começassem a empreender, tinha muito aquela cultura que, tipo assim, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa estudar. E aí, quando eu falo de empreender sem frescura, porque o meu maior negócio, por mais que pareça, não foram as grandes empresas, depois eu faturei milhões. Foi que naquele dia eu fui para casa, um pouco pensativa, e uma história muito interessante, né? A gente tinha dois acontecimentos muito grandes. Um, quando alguém nascia, que todo mundo ia ver o bebê, e outro, quando morria, que todo mundo ia ver quem morreu, né? Fazia aquele cortejo. E nesse dia eu fui convidada para ir com a minha mãe pro velório. E aí, chegou lá à noite, não passava, minha mãe não ia embora, e eu morrendo de fome. Mãe, se defunto não era rico, não é fazendeiro, tem nada para comer, minha mãe fica calada, não é para ficar falando isso. Aí eu saí, dei uma olhada em volta, e eu vi que não tinha nada para comprar para comer. Mas também, se tivesse, também não tinha dinheiro, mas eu vi que não tinha. E aí eu saí daquilo ali, fiquei pensativa, no outro dia eu não fui mais à aula, tanto que eu tenho só a 4ª série completa, eu não estudei nunca mais, sabe? E aí eu falei, peraí, se eu estava com fome, outras pessoas estavam com fome também. Eu vou fazer um negócio, eu vou dar uma volta nessa cidade e vou tentar ver se eu consigo alguma coisa para vender hoje à noite no necrotério, que seria o lugar. E aí saí rodando, parei no primeiro lugar, que tinha uma mesa, que o pessoal que fechava a mesa da Brahma, aquelas cadeiras da Brahma, um monte de gente bebendo de tarde, cachaceiro mesmo, real de manhã, que era muito comum. Falei, não é isso. Andei mais um pouco, aí tinha a melhor lanchonete da cidade, que era mais cara. E aí eu cheguei lá, pedi se eu podia falar com o dono. Aí a pessoa falou que não tinha acesso ao dono. Falei, mas ele tá aí? Tá. Chama ele. Não vou chamá-lo. Você quer o quê? Eu falei, eu quero um salgado. Ela, pode comprar que eu recebo. Não tenho dinheiro. Ela, então não é aqui que você tem que ficar. Aí quando eu olhei, tinha uma porta de aço que descia. Falei, uma hora eles vão ter que fechar essa lanchonete, ele vai ter que sair. Aí eu fiquei na porta de aço, sentado o dia inteiro, até que chegou um momento que deu umas 3 ou 4 horas, ele veio para saber o que estava acontecendo. Aí eu falei para ele que eu precisava muito de um salgadinho para poder vender. Aí ele falou, tá, mas você tem dinheiro para poder pagar? Eu falei, não. Mas a minha mãe trabalha de empregado doméstico na casa do Dr. Michel, que era um médico muito famoso na época. Aí ele falou, não, isso não é importante para mim. Se você não tem dinheiro, você não vai comprar meu salgado. Eu falei, mas eu preciso muito. Aí ele não deixou, eu continuei sentada. Aí ele teve que fechar a porta. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, sobrou aquele monte de salgado ali, você vai fazer o que com aqueles salgados? Eu falei, se você falar que você vai vender amanhã, eu vou contar para todo mundo na cidade que você vende salgado esquentado. Aí ele falou, pelo amor de Deus, se livre dessa menina, dá para ela esses salgados. Eu falei, não, eu não quero dado, eu quero comprado, eu vou voltar para te pagar. Aí corri lá em casa, esquentei uma bandeja daquelas de alumínio e voei pro velório. Quando eu cheguei lá, todo mundo largou o defunto, veio todo mundo comprar salgado comigo. Aí eu falei, epa, descobri um negócio que vende. Aí voltei no outro dia, paguei para ele, eu tinha comprado 10, paguei para ele 10 e pedi se ele me dava mais 10 para ter 20.
Aí peguei uma parte do lucro, fui comprar, naquela época, suco de caju da Maguari, era muito famoso, todo mundo comprava suco de caju da Maguari. Eu comprei, fui em casa, fiz o suco, voltei de novo e vendi o suco e vendi o salgado e foi um sucesso. Aí eu falei, peraí, esse negócio tá muito legal. Tava com 10 anos, tava vendo dinheiro ali que eu nunca tinha visto na vida. Aí eu falei, peraí, tem condição de ter mais coisa nisso aqui. Então, eu já naquela época, mesmo sem saber, eu já entendi um pouco de ticket médio, aumentar meu ticket médio, que é uma coisa que hoje é muito deficitário no mercado. Você tem dificuldade de querer comprar mais do que você foi comprar, né? Então, o que acontece? Tem que aumentar. As pessoas têm fome. Então, se tem fome de noite, tem fome de dia. Aí chamei o pessoal que morava no beco, morava num beco. Minha casa era toda mofada, tem até fotos, inclusive. E aí chamei, ó, quem trouxe um tabuleiro e uma camisa branca vai trabalhar comigo hoje. E aí veio a galera, fui lá no rapaz de salgado, comprei os salgados, dei para eles, instruí como é que seria mais ou menos, daquele jeito de 10 anos de idade, era mais difícil de falar, mas falei como que poderia ser. E aí a gente começou a vender na cidade inteira. E de noite também no necrotério, que era meu lugar, onde mais eu ganhava meu dinheiro. Só que aí eu olhava no meu quarto, eu estava indo fazer 12 anos, a história durou 1 ano e meio. E aí eu olhava no meu quarto, eu via o pôster da Viúva Porcina. Aí eu falava assim, não, a Viúva Porcina não estaria vendendo salgado, sabe? E aí eu cheguei naquele momento da vida que eu acho que todo mundo passa, que é quando você está num lugar que você trabalha, ou numa situação que você não está tão feliz, você não se sente tão reconhecido, e você não tem coragem de sair porque você tem medo. Você acha que existe uma estabilidade, mas a estabilidade não existe. A estabilidade é uma coisa que foi feita para poder causar medo nas pessoas. Ela atrai as pessoas, ela não atrai as pessoas, é o contrário. Sabe? Eu falei, eu vou ter que renunciar com isso. Mesmo ganhando o que eu estava ganhando, já que era bem da minha idade, eu vou... E aí, eu acordei no outro dia e eu via no rádio, a gente ouvia muito mais rádio do que TV, e o governo ia assinar a carteira, autorizar a assinar a carteira a partir de 14 anos. Aquilo para mim eu fiquei enlouquecida. Falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar trabalhar numa loja, assinar minha carteira e eu vou embora. Eu vou trabalhar 1 ano, assino a minha carteira e eu vou embora. Aí, só que eu saí andando pela cidade de novo, procurando emprego, tinha 1,42 m, ou seja, eu era uma raquítica, né? Hoje eu sou muito pequena, mas era bem menor. E realmente as lojas não tinham vaga para mim. Só que chegou num lugar, aí onde uma moça, que era uma loja embaixo, uma casa em cima, eu perguntei se ela tinha emprego na casa dela, ela falou, tenho. Aí eu falei, então você pode dar emprego? Aí eu comecei a ser empregada doméstica, eu limpava a casa para ela. Só que o que acontecia naquela época? Era a época do ORV. Então, todo dia tudo aumentava, você nunca tinha um preço fixo. E as pessoas tinham mania de comprar copo, prato, tudo em 6, era tudo meia dúzia. Você não comprava, eu quero 6. Você falava meia dúzia, uma dúzia e meia. Então, o que eu fazia? Para entrar para casa, eu passava por dentro da loja. Então, eu já ia cedo, perguntava para o dono da loja, que estava lá ainda até de bermuda, arrumando a loja qual era o ORV do dia. Eu multiplicava, aí eu pegava aquelas etiquetinhas com aquele vermelhinho, colava embaixo, e aí eu colocava 6 copos é tanto, 12 é tanto. E aí terminava o serviço da casa e descia para a loja e não ia embora para casa. Aí alguém chegava lá na porta e perguntava para ele, seu Paulo, quanto custa meia dúzia do copo tal? Aí eu falava, tanto. Aí começou a ficar uma coisa meio esquisita. Quanto custa tal? Eu, tanto. Aí ele, gente, essa menina é um fenômeno, mas não é que eu era muito pequenininha. Eu abaixava, eu lia e falava, né? Aí quando deu 1 mês dessa história, ele falou, Cíntia, vem aqui. Falei, o que que foi? Ele falou, olha, você não precisa mais subir para casa. A partir de agora você vai trabalhar na loja. Tira sua carteira de trabalho. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tira sua carteira de trabalho que você na sua carteira como vendedora. E aí eu falei, pronto. Eu estou começando a fazer exatamente o caminho que eu quero para o meu sonho. Porque mesmo desde pequena, eu já escrevia tudo que eu queria, sabe? E aí trabalhei na loja com muito afinco. Fui uma excelente vendedora. E quando deu 1 ano de carteira assinada, eu tirei férias. Aí quando eu voltei, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, agora eu vou embora. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, entreguei na mão da minha mãe. Falei, mãe, administra esse dinheiro porque eu não sei qual vai ser de mim. Eu estou indo para um lugar onde ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Eu sou uma simples vendedora com 14 anos de idade, tanto que eu fiz 15 anos aqui no Espírito Santo 1 mês depois, cheguei 17 de abril. E você precisa guardar esse dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu saí de Manhuaçu, eu vim até Vitória chorando, porque eu tinha deixado os amores da minha vida, que eram meus irmãos, para trás.
e não era fácil. Muito lidar com dinheiro é muito fácil, mas lidar com amor é uma coisa muito mais difícil. E eu precisava de abrir mão daquilo, e eu tive que abrir, e eu vim para cá, e eu vim em 1994, e aí quando eu cheguei aqui o Shopping Vitória estava inaugurando, e aí eu falei, não tinha noção nenhuma do que era um shopping, não tinha noção nenhuma do que poderia acontecer. Eu fui ser empregada doméstica por um tempo para ter onde morar, eu consegui. E aí, com isso, o pessoal começou a falar do shopping, shopping, shopping. Mas o shopping só contratava mulheres bonitas, robustas, e eu era muito pequena. E eu consegui uma loja, eu comecei a trabalhar nessa loja. E comecei a fazer duas jornadas, a loja permitia, hoje não permite mais. Então eu entrava de 10 da manhã que o shopping abria, terminaria meu horário 16 horas, mas eu ia até 22 horas. E aí comecei, já ganhava parte do meu dinheiro para me sustentar e parte para minha família. Então eu ficava com muito pouco, sabe? Mas eu consegui sobreviver aquilo ali. Eu falo que eu comi 365 miojos num ano, porque era a única coisa que eu podia comprar para comer. A minha sorte é que tinha vários sabores, sabe? Porque eu levava, fazia água quentinha lá, jogava água quentinha e comia. Mas eu consegui. E aí eu comecei a pensar que aquilo ali também não era mais para mim. Chegou uma hora que eu falei, bem, eu preciso pensar em outros patamares, né? Já estava evoluindo um pouco mais meu vocabulário, evoluindo um pouco mais minha visão. E comecei a namorar. E o meu namorado, naquela época, era servidor público federal. E aí ele falou, eu te empresto, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria vender roupa. E eu falei, eu tenho clientes, eu tenho a carteira de clientes da loja, e eu quero vender roupa. Aí ele me emprestou cheques, não aceitava cheques naquela época. Só que eu não comprei roupa popular. Eu não comprei roupas que eram do meu meio social. Eu comprei roupas que eram do meio social da loja que eu trabalhava. Então, meu namorado, que depois virou meu marido, né? Ele ficou louco, ele falou, você é louca. Você pegou 6 mil reais para comprar 10 peças de roupa. Falei, eu acredito que vai dar certo. E ele continuou no Rio, eu vim para Vitória. Aí eu fiz um pequeno eventinho na minha casa, eu vendi tudo no primeiro dia. Eu dobrei meu lucro no primeiro dia, liguei para ele depois, falei para ele, olha, eu quero voltar. Ele, você vai trocar as roupas? Eu falei, não, eu vou comprar o dobro, porque eu vendi tudo. E aí eu comecei a vender muita roupa de porta em porta para a alta sociedade de Vitória. E aí já comecei a ter uma vida muito mais confortável. Ou seja, eu cheguei com 14, em 6 anos eu migrei minha vida, sabe? Eu já podia comprar um carro muito bom, eu já podia ter uma vida melhor. E aí eu comecei a entender que era muito cansativo ficar de porta em porta. Falei, vou ter minha primeira loja. Aí eu inaugurei a Divas em Vila Velha, foi uma das lojas mais famosas e faladas do Espírito Santo. Eu tive uma pequena, depois uma média, depois uma enorme, na subida da terceira ponte, bem na curva. Era uma loja que eu comecei a ser procurada pelos maiores estilistas do Brasil. Eu não procurava mais, eu não precisava mais procurar. E aí tive a Divas, fiquei praticamente quase que 18 anos com a Divas, foi um sucesso. Aí naquele momento eu fiz meu primeiro milhão, com 24 anos eu fiz meu primeiro milhão. E aí eu entendi que as pessoas falavam muito sobre essa coisa de fazer o primeiro milhão, que você ficava rico. Não, ninguém fica rico com o primeiro milhão, sabe? Você não compra tudo que você quer o primeiro milhão. E eu falei, cara, eu fiz o primeiro milhão, mas o primeiro milhão é muito pouco, eu preciso de mais. Só que chega um momento também que você vai, alguns segmentos que vai te exaurindo. E a roupa estava começando a me exaurir, eu já não estava tão feliz ali. E aí eu tomei outra decisão mais importante e grave da minha vida, vender. Como diz meu filho, que ele era muito pequeno, ele falou, no dia que eu falei para ele, vou vender a loja. Ele, mãe, você vai vender a sua galinha dos ovos de ouro? Eu falei, a galinha que sou eu, e os ovos de ouro sou eu. Entendeu? O que eu vender, vou fazer uma coisa certa. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Falei, mas eu vou por um preço muito caro, porque ninguém... Se eu fizer muito caro, até comprar, eu tenho tempo de pensar. Só que a marca estava tão famosa que pagaram. Eu vendi naquela época com muito dinheiro, tirei sem nenhuma roupa dentro, pedi para tirar o lustre que tinha, a porta que era de peroba do campo. E o que aconteceu? Eu fui para casa, não sabia o que fazer. Aí eu fui assistir a primeira vez na minha vida, já com 30 e poucos anos, Lagoa Azul. A Brooke Shields até morri na época, nem sei. Eu estava vendo pela primeira vez, que eu nunca tinha parado de trabalhar. Eu trabalhei uns 10 anos até aquela época, todos os dias da minha vida. E aí, de repente, eu comecei a mexer no computador, com uma teclinha só, porque eu não entendia de internet, computador. E aí, toda hora vinha uma mensagem. Rauro, Rauro. Eu falei, que Rauro é esse? Arthur, vem cá, que Rauro é esse aqui? Mãe, não é Rauro, é Rauro. E ele tá falando pra você, te dando boas-vindas. Ele quem? Um chinês. Ah, tira esse homem daí pra conversar com o chinês. Aí depois continuava teclando, buscando alguma coisa, dando ver. Mãe, filho, volta aqui, o que esse homem tá falando? Mãe, ele tá te dando boas-vindas de novo. Eu falei, então fala oi com ele. Ele falou, oi. Que ele vendia lustre de cristal na China. Eu falei, tá, o que tem a ver isso pra mim? Aí eu falei, peraí, pergunta pra ele, quanto custa um lustre de cristal na China?
Aí veio o primeiro outro insight da minha vida. Falou, mãe, ele tá falando que custa $220. Aí eu parei, dar o carro, passei nas lojas de lustre, quando eu olhei, falei, peraí, eles estão vendendo R$4.000, R$5.000, 220 vezes 2,70, que era o dólar na época. Eu falei, cara, isso dá muito dinheiro. Aí voltei, filho, busca esse homem de novo aí pra mim, procura nas conversas. Aí procurou, era message ainda, né? Fala pra ele, como é que eu faço pra comprar o lustre? Falou, ele tem uma feira na China, que é uma feira do mundo, e ela vai acontecer daqui 10 dias. Entrei, liguei pra agente de viagem, falei, compra uma passagem pra China pra mim. Eu vou pra China, que eu vou pra uma feira. Aí comprei a passagem e estava extremamente feliz. Falei pra ele, se nada der certo, eu conheci a China. E aí, chegaram pra mim com uns 6 dias, faltando pra minha viagem, falou assim, o seu visto? Falei, que visto? Pra China precisa de visto. Falei, não pode. Eu vou lá pegar o visto. Aí quando chegou, não, o visto são 30 dias. Falei, não. Eu não cheguei até aqui pra desistir. Isso aqui não vai me atrapalhar. Eu vou pra China de qualquer jeito. Aí, fui procurar a Câmara Brasil-China. O presidente era o Carlos Eiras, na época, inclusive, um cara que eu devo muito favor a ele. E aí, eu falei pra ele, eu preciso ir pra China. Ele falou, você não vai. Porque por mais que eu tenha influência, tem trâmite, são 30 dias. Eu falei, você não tá entendendo, eu vou e você que vai me ajudar. Aí ele parou pra pensar, olhou pra minha cara e falou, cara, não tô acreditando. Eu vou te ajudar. Se vai dar certo, eu não sei. Aí quando foi dia 9, meu visto chegou na minha mão. E no dia 10 eu embarquei pra China. E aí, de repente, uma pessoa que saiu da miséria, da cidade do interior, sem cultura, estava na maior feira do mundo, onde todos os grandes empresários maiores do mundo estavam. Aí eu sentei no banco, eu chorei copiosamente, porque para mim, assim, falei, eu não tô acreditando, eu tô realmente numa feira do mundo. Você se sentiu orgulhosa da sua trajetória? Eu senti orgulhosa da minha resistência, porque muita gente pode falar para mim assim, o que faz um grande empresário, o que faz uma grande pessoa? No meu caso, foi a necessidade de sobrevivência quando eu era menor. Depois o patamar mudou para a necessidade, porque não era mais só a sobrevivência, era a resistência para conseguir chegar onde eu queria. E estar na China sem falar inglês, com a quarta série incompleta, onde os maiores players do mundo estavam, era sim uma conquista muito grande. Mas, Cíntia, você acha que a sua motivação veio da dificuldade ou não? Uma pessoa que tem uma vida mais estável, mais estabilizada, estuda, ela também pode ter essa garra com esse espírito empreendedor? Acho que totalmente. Eu acho que tem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades piores do que as nossas, né? Que a nossa era psicológica, né? Como eu te falei, a gente vivia espancamento, entendeu? A gente vivia abuso. E eu acho que muitas pessoas que viviam a mesma coisa que eu, que infelizmente, falando para você que eu estou falando de 30 anos depois, 3 décadas, isso ainda acontece. Eu gostaria muito de poder dizer para você que essa história minha ficou no passado para essas pessoas que vivem hoje isso. Mas, infelizmente, não ficou no passado. Infelizmente, muita gente passa por isso. E muita gente, na necessidade, na pobreza, ela, às vezes, não consegue migrar. E muita gente que tem muita fartura, não sofre por escassez, também não sabe migrar. Então, você não pode medir as pessoas pelo grau de onde ela nasceu, onde ela veio. Vai depender de muito de cada um, sabe? Já vi gente com muito dinheiro que não saiu do lugar, porque teve muita facilidade. Então, tudo que se oferecer era muito pouco. A Torre Eiffel começou lá embaixo. Ela não começou lá de cima. Teve que ter o primeiro patamar. A gente quer pular a etapa do primeiro patamar para ir para o último patamar. Essas pessoas que não estão acostumadas, de repente, com sacrifícios, podem achar dificuldade. Aí, sim, eu acho que isso pode ser um problema, sabe? Enfim. E esse curso, você, com essa trajetória bonita, essa história de vida sua, esse curso, você... o que a pessoa vai aprender, assim, o que isso pode motivá-la a crescer de uma forma mais, né, sem frescura? Primeiro porque se eu, que tinha tudo na vida para dar errado, toda a minha história era para ter dado errado, se eu conseguir chegar até aqui, tá hoje com uma mulher como você me entrevistando, é porque é sinal de que tem como você crescer e você tem como evoluir. E por que sem frescura? Porque hoje a gente vive num país onde 3% da população fala inglês. Nós não somos bilíngues, sabe? E os grandes empresários, que as pessoas hoje chamam de grandes players, né, na linguagem deles, eles entenderam que o Brasil é um país onde a estatística se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Ninguém coloca estatística, mas todo mundo fala o tempo todo que no Brasil, a cada 100 empresas, 80 fecham no primeiro ano. Então, nós somos o tempo todo preparados, porque
nós temos um imposto maior, que nós temos dificuldade, que empreender no Brasil é difícil. Tudo que fala do empreendedorismo é difícil. Mas ninguém fala estatística que na faculdade, menos de 10% dão bem. Entendeu? Então, a gente é preparado para essa cultura. Então, grandes empresários começaram a entender isso e trazer cursos caríssimos, mas tudo em linguagem. Pitch, branding, smart money. Você não pode parar a mente de um empresário, uma pessoa que quer começar a empreender, que está com vontade de empreender, vai ficar no vocabulário o tempo todo traduzindo. Sabe? Você não pode falar para uma pessoa para ela começar a empreender, ela tem que ter 3 vezes o fluxo de caixa. Sabe? Quem vai conseguir começar desse jeito? Você tem que buscar a sua forma. Olha a minha forma. Eu contei do salgado para mostrar para as pessoas que é possível empreender sem nada. Depende da forma que você vai fazer. Depende de como você vai conquistar. Qual o produto que você quer. Como é que você vai chegar no dono daquele produto, entendeu? Então, assim, o Empreenda Sem Frescura tem muitas vertentes, muitas portas para mostrar às pessoas que, independente da área que elas escolherem, elas vão ser bem-sucedidas. Mas ela precisa entender uma coisa, não existe caminho linear para o sucesso. E tudo passa pelas vendas. Todo mundo é um vendedor. Todo mundo na vida deveria ser um vendedor. Infelizmente, o que acontece? O médico esquece que ele é vendedor, o dentista esquece que ele é vendedor, o arquiteto esquece que ele é vendedor. Por quê? Porque as pessoas, quando pegam um diploma na mão, elas acham que a carreira delas, ela é médica, ela é dentista. Não, ela não é médica, ela não é dentista. Ela está médica, ela está dentista. Ela só vai permanecer ali se ela aprender a vender. Porque se ela não tem cliente, ela não vai continuar na profissão. Então, você nunca é, você está. E para você, qualquer problema dentro de qualquer empresa, que a partir do momento que você não é servidor público, você é empresário de alguma forma, que seja na medicina, que seja na arquitetura, que seja em qualquer lugar. É uma empresa, sabe? Então, se você não aprender a vender, porque sem dinheiro, tudo vai dar errado. Quando tem dinheiro, qualquer problema dentro da sua empresa, você tem tempo de resolver. Você tem dinheiro para o marketing, você tem dinheiro para isso, mas se a empresa não vende, ela não se sustenta. Então, a venda, ela é arma, tudo começa e termina na venda. E quais as dificuldades que que mais atrapalham para se empreender no Brasil? Olha, eu acho que a primeira coisa que atrapalha é a cabeça da pessoa. É o famoso, agora eu vou para o inglês, né, que mais falado no momento, mindset. Nada mais é mudança de pensamento. Porque você acha que é mais fácil você vender um copo do que você vender um carro. Sabe? Então, a dificuldade está naquilo que você cria. Sucesso não é linear. Eu sempre falo, sucesso é um caminho cheio de curva. E você não quebra a cabeça batendo numa montanha. Você está enxergando a montanha. Você tropeça numa pedra pequena que está no seu caminho. Então, as pessoas precisam olhar para o pequeno e para o macro. Sabe? Você tem que ter essa noção. Então, eu acho que mais dificulta empreender não é a lei. Poderia ser muito melhor. Poderia ter mais incentivo, sabe? Seria muito mais fácil. É mais difícil? É mais difícil. Mas quando uma pessoa está determinada, as dificuldades vão sempre para o lugar. Entendeu? E as pessoas pegam o pequeno problema que tem, fecha uma empresa. No pequeno problema que tem, não abre uma empresa. Entendeu? Então, acho que é mais da pessoa do que do próprio governo, da situação em si. Não tirando a responsabilidade, que precisa sim ter mudanças urgentes em relação ao empreendedorismo, sabe? E hoje, Cíntia, você você contou parte da sua trajetória, mas você também chegou a pilotar avião, né? O que te levou a pilotar avião? Na verdade, o que acontece? Isso aí eu separei, né? E tem aquela coisa, quando você separa, os amigos ficam divididos, né? Tipo, quer convidar, mas não pode convidar mais o casal. E eu estava nos meus finais de semana meio que desocupada, e eu sempre gostei muito, desde criança, quando eu via os aviões passando, e depois comecei a viajar o mundo, quando eu viajei em 100 e poucos países, eu sempre fui fascinada por avião, sabe? Eu acho o avião que me levou para a China. Se não tivesse, eu não chegaria no maior país do mundo. 11 vezes eu fui à China. E aí, abri um curso no final de semana, lá no Aeroclube de Vila Velha. Eu não tinha muito o que fazer no final de semana. Resolvi estudar. Foi mais por hobby. Só que como tudo na minha vida eu vejo uma oportunidade de negócio, eu tenho o brevet, eu posso pilotar. Só que hoje o meu maior negócio foi ter investido no táxi aéreo. Eu virei uma empreendedora com outras pessoas que eu trouxe para minha ideia. E hoje, felizmente, a gente empreende na área de táxi aéreo também. Entendeu? Então, foi mais essa questão que me deu gás para continuar a entender que ali poderia nascer um negócio também. Além da paixão pela aviação que eu tenho. Uhum.
E você também recentemente montou uma empresa chamada Casa Direta, que é uma startup. A Casa Direta, na verdade, é o seguinte, ela veio de uma série de conjuntos, porque eu sou uma leitora ávida. Tudo que é sobre empreendedorismo e biografia de empresário eu leio, sabe? Estudo muito, todos os dias. No meu carro eu não ouço música, eu ouço podcast, tudo isso aí. Ela foi muito inspirada na história da Natura, da Avon, porque qualquer lugar que você ia, você tinha alguém com a revistinha da Avon, da Natura, e saia comprando sem querer. Então, era também criar uma facilidade para os arquitetos. E muito inspirado o seguinte, antigamente você precisava de um transporte, você chamava um táxi, demorava 40 minutos. E você esperava 40 minutos. Hoje, se o Uber der 8 minutos, você cancela o Uber. Você não espera mais de 5 minutos o Uber hoje. Você fica revoltada. Antes, você não abria sua casa para o estranho. E hoje, a maior rede de hospedagem do mundo é Airbnb. A maior rede de carros do mundo é o Uber. A maior rede de fotografia do mundo é o Instagram. Então, eu falei, por que eu não posso ter uma empresa que vende móveis para casa, para consultora, para incorporadora, sem ter o móvel ao vivo? Eu posso ter as lâminas, que são as madeiras, os tecidos, mostrar o produto para o cliente na televisão, fazer essa conexão e cortar todo o custo de loja. Porque cada vez mais as pessoas vão ter que cortar custos. Entendeu? E hoje, para você ter uma loja boa, é muito caro. O atendimento é mais moroso, porque entram mais pessoas ao mesmo tempo para ver outros produtos. Então, eu criei uma espécie de startup, porque nós não somos uma loja. Nós não temos uma loja aberta para a rua. A gente trabalha basicamente em intermediação de negócios. Felizmente, eu inaugurei a empresa foi em março. Com 3 meses, a empresa bateu muito mais de 1 milhão, vendemos bem mais de 1 milhão. Já temos uma fila de espera que a gente vai franquear o modelo para abrir em outros estados, que a gente só não pôde abrir ainda porque a gente está no finalzinho ali da reta de alguns ajustes, né? E você pode hoje adquirir um sofá para sua casa, uma poltrona, uma cama, sem precisar pagar o custo de loja, com atendimento marcado e personalizado para você, ou nós vamos à sua residência, se você quiser, e sem ter essa burocracia toda de loja. Então, isso aí, a gente hoje é a Casa Direta. A Casa Direta é uma empresa que veio para ser uma terceira via para facilitar a vida do consumidor e também trazer o benefício financeiro para as pessoas, que foi o que mais atraiu na época que lançou o Uber, né? Essa coisa do financeiro também. E o que vem aí mais pela frente? O que você, a partir de 2025, mais para o futuro, o que essa mente criativa aí está planejando? Até 2026, final, a gente vai trabalhar em cima das franquias, né? Porque eu acredito muito que empresa é igual filho. Você não larga um bebê sozinho para começar, né, a fazer outras coisas. Então, eu preciso cuidar do meu bebê, que é a Casa Direta ainda. Mas a gente vê hoje uma necessidade muito grande, que nossos clientes hoje eles têm produtos que eles querem tirar, eles querem comprar novos produtos, mas eles não sabem o que fazer com o produto que eles têm. Às vezes tem uma mesa linda de jantar, mas que já cansou, mas ele fala para mim, mas Cíntia, eu vou fazer o que com essa mesa? Nós vamos montar em 2027, mais ou menos, ou até antes, uma empresa totalmente voltada para o second hand de imóveis seminovos, com pouco uso ou novo, né? Para muita gente que às vezes monta apartamento temporário e tem que mudar, não sabe fazer com mobiliário, para escritório, para casa, tudo. Também a gente vai entrar mais uma vez para economia colaborativa, que a Casa Direta é uma empresa da economia colaborativa. E também vai criar agora o second hand para a linha de imóveis. E creio que venham mais coisas mais para frente aí, tudo nesses segmentos aí. Temos a alocação de imóveis para festa também, que é um sucesso. Já abrimos Rio de Janeiro, somos hoje muito fortes no Rio também. Temos hoje uma demanda muito grande no Rio. Então, acho que já estamos dando espaço aí para a expansão para outros estados, né? Então, vir para o Espírito Santo foi uma boa escolha. Lá atrás, aquela menina de 14 anos. Sem dúvida nenhuma. Tanto que toda vez que bate uma fragilidade em mim, tanto que teve uma vez que mesmo que teve um momento, né, que nessa história toda de montar uma empresa de locação de imóveis para festa, quando eu vendia divas, que foi quando startou na China essa ideia de locar lustre e outras coisas. Eu lembro que eu passei meu cartão para comprar um pão pro meu filho, eram R$6. O cartão não passou no débito e o cartão não passou no crédito. Andei dentro do meu carro e chorei. De repente eu falei, para de chorar e faz R$6 virar 6 milhões. Vai trabalhar. E aí foram 2 anos depois, mesmo com a Dilma sendo impeachmentada, mesmo com o dólar 4,40, precisei fazer um inventário na minha empresa e poderia ter dado 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 10 mil. Quando o meu contador entregou para mim o saldo, não acreditei. Deu 6 milhões e 300 mil reais. Então, toda vez que eu tenho uma fragilidade, porque a gente não é super-herói, nós somos humanos. Humanos passam por sofrimentos, eu já quebrei mais de 3 vezes.
Eu falo que quebrei porque o Brasil dá esse termo para quem perde um pouco do jogo, mas quebra quem sai do jogo. Eu nunca saí do jogo. Eu fiz realmente fazer a empresa transformar nesse tamanho, né? E eu acho o seguinte, que toda vez que eu tenho uma fragilidade, uma vontade de desistir, que às vezes tem, eu falo que a Cíntia de 46 anos não pode trair a menina de 14, entendeu? Eu sempre falo isso pra mim. Eu falo, você não pode envergonhar a menina de 14, que pegou uma sacola do mercado com 4, 5 peças de roupa e veio pro Espírito Santo e chegou ao tamanho que você chegou. Então, eu acho que sim, eu tenho muito orgulho da Cíntia de 14 anos e que veio parar no Espírito Santo. Acho que mais ou menos por aí, um pouco mais. Estamos escrevendo um livro agora, a gente vai lançar em maio. Vai contar um pouco mais dessa trajetória, com um pouco mais de detalhes, que tem muito mais por trás disso, né? A história é bem mais longa.